pessoal, essa aula de hoje tem uma abordagem diferente. Nós vamos resolver questões, nós vamos treinar a resolução de questões com foco primordial para os vestibulares aqui de Pernambuco, para os vestibulares da UFPE e da UPE, da Universidade Estadual de Pernambuco. Serve para vestibulares de fora? Sim, porque esse é um curso específico. A gente vai trabalhar tópicos com um nível mais aprofundado. Inclusive, durante alguns momentos do curso, eu vou pegar questões de outros vestibulares. Questões do IME, questões da Escola Naval, questão da FUVEST, questão da VUNESP, questão do ITA, do próprio ITA, para que a gente possa desenvolver aqui um raciocínio legal em relação aos tópicos. Você que está acompanhando agora o nosso curso específico, essa aula também, cada vez que a gente tiver uma aula, você vai perceber que logo abaixo vai ter um PDF que você pode baixar, que tem em torno de 2 a 4, até no máximo 5 questões aí, de cada aula de 10, 15 minutos. Qual é a intenção? Que todos os dias você responda 20 questões aproximadamente, são suas específicas, pelo menos 20 questões. E assista e reassista as aulas voltado para o vestibular específico da segunda fase. Além disso, a gente também está dispondo para você como um bônus, se você comprou o combo 1, a gente vai estar dispondo para você aí o curso completo do Enem, a revisão completa do Enem, que vai requerer um pouquinho mais de tempo para que você possa assistir tudo. Então você pode fazer o seguinte, você assiste as 4 aulas em aproximadamente 1 hora, resolve as questões em mais ou menos 1 hora também, as questões de química, física, biologia ou matemática e as questões de português. Aí você vai partir para um próximo passo, que seria assistir as aulas do Enem. Quando eu falo de que assistir às aulas do Enem, você pode até olhar a resolução das questões, que tem aí 1.100 questões já resolvidas e comentadas para que você possa baixar no seu computador. Mas mais importante do que isso é que você escute muito agora. Você tem que treinar, mas também tem que escutar muito. O tempo mais ou menos de estudo é 1 hora para assistir às aulas, 1 hora para resolver questões. São as questões que estão em PDF. Você imprime e responde sem muita bronca. 1 hora para assistir aulas do Enem já vai dar 3 horas de estudo. E aí você pode começar a entrar no fórum de discussão. Qual é a função do fórum de discussão? Quando você loga no sistema, aparece o teu lado direito ali, início, membros, aí tem lá um tópicozinho que são as fóruns de discussões. Ali você pode encaminhar suas dúvidas. E a comunidade dos alunos que fazem parte, que estudam junto com você, podem te ajudar a responder. Ei, Carlos, e se eles não responderem ou responderem errado? Aí a nossa equipe de monitores vai estar entrando para assessorar e trazer respostas mais precisas, mais corretas. Hoje, o tema da resolução das questões de hoje é sobre curva de solubilidade, ou coeficiente de solubilidade. Em geral, são questões simples. Eu peguei 2 questões aqui que vão exigir um pouquinho mais. Você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência para acompanhar esse tópico. Talvez passe um pouquinho aí dos 12, 13 minutos. Mas vamos lá, vamos seguir. Depois no teu material tem 4 questões para você treinar. Tem essas 2 para você acompanhar, depois tem mais 2 para você responder. E nas 1.100 questões do Enem, você vai encontrar mais um bocado de questão aí de curva de solubilidade. Essas 1.100 questões são todas as disciplinas. Você pode pegar biologia, química, física, matemática, então não é por falta de questão. Esse curso de Química vai ter 480 questões, assim como de Física, ou de Biologia, ou de Matemática. Já vai dar aí 1.500 questões. Com mais 1.100 do Enem que estão lá embaixo, já vão dar 2.600 questões em 4 meses. É tempo recorde e uma certeza de aprovação. Vamos trabalhar. Vamos juntos aqui agora. Curva de solubilidade, primeira questão. Quando a gente fala de curva de solubilidade, é óbvio que você vai ter que analisar um gráfico, que a gente chama de curva de solubilidade. Esse gráfico tem 2 eixos, como a gente já tratou na aula conceitual. O eixo Y dele, que eu vou riscar aqui só para a gente lembrar rapidinho, o eixo Y dele vai trazer normalmente o coeficiente de solubilidade. E o eixo X vai estar tratando para você aqui em relação à temperatura. Essa temperatura normalmente é dada em graus Celsius, mas não tem nenhum problema se for em outra unidade qualquer. Vamos para a questão. Questão da UPE 2013, questão do vestibular do ano passado. O gráfico a seguir mostra a curva de solubilidade para substâncias nas condições indicadas a pressão nas condições indicadas a pressão de 1 atm. A interpretação dos dados desse gráfico permite afirmar corretamente que, letra A, compostos iônicos são insolúveis em água. Veja, os 3 compostos que ele está dando nesse gráfico aí, que é o nitrato de sódio, que está aqui, o cloreto de sódio, que está mais embaixo, e o nitrato de potássio, os 3 são compostos iônicos. Eu vou só fazer um comentário em relação à letra A. Nitrato de potássio é um composto iônico? Sim, é formado por um metal alcalino e o íon nitrato, positivo e negativo. O nitrato de sódio, o NaNO3, também é iônico? Com certeza. Você vai ter aqui o sódio positivo e o nitrato que é negativo. E por último, o cloreto de sódio, que é o NaCl. Na+, Cl-. Todos são iônicos.
Aí está dizendo nessa afirmativa aqui, que eu vou mudar de cor para que a gente possa marcar com mais tranquilidade. Vou colocar até, deixa eu colocar em branco agora, que eu acho que branco a gente vai enxergar bem aqui. Os compostos iônicos são insolúveis. Opa, insolúveis não. Eles têm solubilidade. Se você observar, ó, a curva deles aqui é uma curva crescente. Essa curva está crescendo durante o processo. Você vai, ó, cadê agora? Quando aumenta a temperatura, a solubilidade está aumentando para eles. O cloreto de sódio aumenta um pouquinho, quase nada, mas aumenta. Eles não são insolúveis, eles apresentam solubilidade. A letra A está falsa, porque os compostos não são insolúveis, ok? Anota a letra A, eu vou apagar para a gente dar sequência, para não ficar muito carregado aí, eu vou para a letra B, ok? Vamos lá, letra B, analisando a letra B agora. O cloreto de sódio é pouco solúvel em água à medida que a temperatura aumenta. Eu diria a você o seguinte, o cloreto de sódio é esse sal aqui, eu estou no gráfico. A solubilidade dele aqui está saindo de 25, talvez para 40, 25, 35, está aumentando um pouquinho. Ele fica pouco solúvel à medida que a temperatura aumenta? Não, não. Ele já era pouco solúvel, se você considerar em comparação ao nitrato de sódio, mas ele era mais solúvel do que o nitrato de potássio. Então ele não é pouco solúvel. Para começar a brincadeira, o cloreto de sódio não é pouco solúvel. E não diminui à medida que a temperatura aumenta. Quando a temperatura está aumentando aqui, a solubilidade dele está aumentando pouco, mas está aumentando. Então isso aqui está duplamente equivocado. O cloreto de sódio é solúvel, ele não é pouco solúvel, e a solubilidade dele não está diminuindo não. Está aumentando pouco, mas está aumentando. A letra B também está fora. A letra C. Sais diferentes podem apresentar a mesma solubilidade em uma dada temperatura. Vamos analisar aqui esse ponto, por exemplo, ó. Ou esse aqui em cima. São dois pontos que a gente pode analisar. O que é que está acontecendo nesse ponto que eu estou riscando para você aqui agora? Ou nesse outro ponto aqui? As curvas elas estão se encontrando. Se você observar nesse primeiro ponto aqui de baixo, a curva do nitrato de potássio, do KNO3 e do NaCl, elas são iguais. Isso quer dizer o quê? Que nessa temperatura, a solubilidade dos dois sais é a mesma. Assim também acontece aqui em cima, com nitrato de sódio e nitrato de potássio. Nessa temperatura, a solubilidade é a mesma. A quantidade de soluto que você vai colocar dos dois sais é a mesma. Leia de novo a questão. Sais diferentes, nitrato de potássio, cloreto de sódio, que é um exemplo, pode apresentar a mesma solubilidade a uma dada temperatura. Sim, claro que sim. Resposta à questão, letra C. Eu não sei se você percebe, não há desespero para resolver a questão. A gente chegou a um resultado aí sem muito aperreio. Olhe para mim. Essa questão é uma questão que aconteceu no vestibular do ano passado, uma questão muito, muito recente. Você vai dizer assim, cai na prova? Tá aí, claro que cai. É impossível de acertar? Não. Você consegue. É só ter um pouquinho de paciência. Na hora da prova é óbvio que você vai estar nervoso. O grau de nervosismo aumenta, a ansiedade aumenta, a pressão pessoal sua, a pressão da família, a pressão da sociedade como um todo, tudo isso vai acontecer. Mas você tem que levar em consideração que as questões estão lá para ser respondidas e que você sabe, você vai conseguir sim. Nesse caso aí, era só analisar que os pontos se encontram. Então, consequentemente, eles podem ter a mesma solubilidade, o mesmo coeficiente de solubilidade. Vamos para a próxima. Questão número 2 aqui. Analisando ainda aí a curva de solubilidade. Está pequenininho, mas se você colocar na tela cheia, você vai enxergar, dá para acompanhar. O sal cloreto de sódio é adicionado gradualmente a um volume fixo de 100 ml de água. Isso aqui é um dado importante, porque isso é uma questão de VOF, isso é uma questão da segunda fase da Federal. Após cada adição, se obtém a densidade da solução observando o gráfico a seguir. Aí ele diz, podemos afirmar o quê? Ei, Carlos André, cadê o gráfico? Tá aí para a gente poder analisar agora com mais tranquilidade. Um por um. Você não tem costume, cada item desse é analisado como 00, 11, 22, 33, é assim, ó. Primeiro item é o 00, segundo item, 11, terceiro item é o 22, 33 e 44. Na primeira coluna você marca quando for verdadeiro, na segunda coluna você marca quando for falso. Aqui a gente só vai escrever verdadeiro e falso. O ponto D corresponde a uma solução supersaturada ou uma solução saturada com corpo de fundo. Eu fiz um complementozinho na questão, porque o gabarito oficial é verdadeiro, mas na realidade havia um erro conceitual aí. Eu só fiz esse complemento. Se você pegar a questão oficial que está para você no PDF, você vai perceber que não tem essa frase final. Eu coloquei para consertar o item. A gente vai analisar esse item daqui a pouquinho. Vamos analisar logo o segundo item aqui. O ponto A corresponde ao solvente puro. O que é o ponto A? É isso aqui, ó. Estou na curva aqui agora.
Ponto A é esse, deixa eu tirar a setinha de cima. O que é que tem no ponto A? Quanto você adicionou do soluto? 0. Quantos gramas de sal você adicionou? 0. Se eu não coloquei soluto, o que é que tem no sistema? Solvente. A única coisa que você tem nesse ponto A aqui é o teu solvente. É tanto que o solvente é água e a densidade vale 1. Concorda? Pronto. Ó, 0, densidade 1. Isso é o solvente. Então, esse item, a gente vem aqui, ó, e marca verdadeiro. Eu tenho um solvente puro. Próximo item. O trecho AC corresponde à região de solução saturada. Permita-me apagar o que está escrito aqui. Eu vou apagar o quadro para a gente ficar com um pouquinho mais de espaço. A gente já marcou o primeiro item, ou melhor, pulou o primeiro item aqui agora, mas ficou com o segundo item já marcado, que é o item que é verdadeiro. O ponto A corresponde ao solvente puro, ok. O trecho AC corresponde à região de solução saturada. Não. Eu vou dizer por que não. Porque se você observar, vou apagar a curva aqui, apagar tudo para que a gente possa trabalhar com mais tranquilidade. Se você observar é o seguinte, ó, no ponto A, o que é que eu tinha no ponto A? Solvente. Aí eu fui colocando soluto. É óbvio que a densidade vai aumentando, porque o que é densidade? Densidade é a relação entre a massa e o volume. Teoricamente, a massa do solvente não muda, que é 100. O que é que está mudando? A massa do soluto. O volume também não muda, a única coisa que você está acrescentando é soluto. Quando a densidade está aumentando aqui, quando a curva está subindo, é porque você está colocando mais soluto no sistema. Se está colocando mais soluto no sistema, é porque ele ainda consegue absorver. Se eu consigo absorver, eu não estou saturado. O que significa estar saturado? É ter chegado ao limite. Nesse caso, você não está saturado, você se encontra insaturado. Porque se eu conseguir absorver mais soluto, tá aqui, ó. Se você consegue absorver mais soluto, é porque você ainda não saturou, você ainda não chegou ao limite de saturação. Consequentemente, esse item na realidade, o item 00 a gente pulou, só recapitulando. O item 1 é verdadeiro e o item 22, o trecho AC corresponde à região de solução saturada. Ele é falso. Por que ele é falso? Porque isso é uma região de curva insaturada. Eu estou colocando soluto e ele está sendo absorvido. Então, consequentemente, eu ainda não cheguei ao meu limite. Quando você colocar o soluto que não conseguir mais absorver, que eu vou mostrar o que acontece aqui agora, ó, que é justamente a resposta do primeiro item, observe esse ponto C aqui, que está marcando 36, percebe? Depois, ó, a densidade está aumentando, mas a quantidade de soluto no sistema, na solução, não consegue mais ser absorvida. Por quê? Porque você saturou. Esse é o ponto de saturação. Você se encontra saturado. Qual o ponto de saturação aí? C. Se eu continuar colocando soluto no sistema que está saturado, aí tem duas opções. Você pode formar um sistema supersaturado, se houver variação de temperatura, supersaturado só com variação de temperatura, ou partir para uma solução saturada, mais um corpo de fundo no recipiente. Você vai ter lá um corpo de fundo no teu recipiente. As duas coisas vão acontecer, que é esse trajetozinho aqui entre C e D. Aí, ó, o primeiro item, o ponto D corresponde a uma solução supersaturada ou solução saturada com corpo de fundo. É verdade. Se houver variação de temperatura, você pode dizer que a solução está supersaturada. Se não, vai apresentar um corpo de fundo. O ponto A corresponde a um solvente puro. A gente viu que também é verdade. O trecho AC corresponde a uma região de solução saturada. Não, nós vimos que ele está saturando ainda, ele está insaturado, está falso. A concentração no ponto C corresponde à solubilidade do sal. Olha só, esse ponto C aqui em cima, que eu estou apagando para que a gente possa enxergar mais fácil. Esse ponto C aqui em cima, né, quando você satura o sistema, sim ou não? Sim, claro. No ponto de saturação, você vai atingir o coeficiente de solubilidade, a maior massa de soluto que uma determinada massa de solvente consegue absorver, o que deixa o item verdadeiro, um espetáculo. Aí vem o último item que eu também não concordo com o gabarito, a gente vai ver por quê. A concentração de uma solução no ponto B é igual a 20% em massa. O que é que diz o ponto B? Vamos lá. O ponto B diz que você tem 25 gramas de soluto num volume que está aqui no texto, ó, de 100 ml de água. Ok. Então, quanto é a concentração da solução? 25 gramas para 100 ml, que corresponde a 0,1 litro.
Então, tua concentração comum aqui vai ser igual a 250 gramas por litro. Essa é a primeira parte da questão. É o que está marcando aqui o ponto B. Mas ele dá um outro dado importante. No ponto B, a densidade corresponde a 1,14 gramas por centímetro cúbico. E a pergunta dele é o percentual. Como é que eu faço para achar o percentual? Eita, lembra não? Lembra sim. Canivete de MacGyver. Concentrações com muita moleza de 10% que não tem erro. Com muita moleza de 10% que não tem erro. Quanto é a concentração comum? 250. Quanto é a densidade? 1,14 vezes 10 vezes o percentual. Quanto vale o percentual então? Deixa eu apagar aqui agora, para a gente ter um pouquinho mais de espaço aqui. Que eu possa terminar esse item aí, terminar essa aula. Para que você possa dar sequência ao seu estudo, resolvendo pelo menos mais duas questões de solubilidade. Tá legal. Vou seguir aqui, ó. Eu quero achar o percentual. Como é que eu acho esse percentual agora? Estou subindo na resolução. Percentual vai ser igual a 250 dividido por 11,4. Se fosse 12,5, daria os 20%, que ele está considerando o gabarito oficial disso aqui é verdadeiro. Mas essa resposta não vai dar 20%, vai dar um pouquinho mais, vai dar algo em torno de 21%, aproximadamente 21%. E na minha cabeça 21% não é 20%. Só seria 20 se o valor aqui fosse 12,5. Eu podia ter colocado uma consideração aqui de 1,25, mas não, colocou 1,14. Então, ó, o gabarito, consertando o gabarito oficial aí, que eu não sei nem se ele foi alterado depois, é provável que sim, é um gabarito que você vai considerar falso. Porque você pode encontrar questões abertas, se você encontrar a resposta 21, você tem que ir lá e marcar 2,1. Você não pode marcar 2 zeros, não pode arredondar de 21 para 20. Isso é um arredondamento muito grosseiro. Tem que ter cuidado com isso aqui. Esse item passa a ser falso, muito embora o gabarito oficial diga que ele é verdadeiro, ok? Pessoal, vamos dar sequência ao nosso estudo com mais resoluções de questões na próxima aula. Vamos trabalhar as concentrações comuns, nós vamos trabalhar a diluição, nós vamos trabalhar algumas questões para que você possa ter mais segurança em relação às soluções. Um abraço bem forte no teu coração, até a próxima.